Hoje eu vou falar sobre o hematócrito, que é um ramo da hematologia. Primeiramente, a hematologia ela é uma ciência que estuda a estrutura do sangue, né, tanto histológica como química e física, além também de ser uma parte da medicina que se ocupa, né, pelo estudo das doenças do sangue. Calma aí, gente, rapidinho. Não, doenças do sangue e dos órgãos que formam o sangue, né, que seriam os órgãos hematopoéticos. O hematócrito, ele é um parâmetro laboratorial que ele vai indicar a porcentagem de células vermelhas, né, que seria um eritrócito, essa camadinha aqui, os glóbulos vermelhos. E ele é importante para identificar algumas situações, né, tipo a anemia e a hematopoiese, elas ocorrem nos, nas medulas, né, ósseas, que aí elas vão dar origem às células tronco, depois as progenitor mieloide ou linfóide, e as mieloide elas vão se diferenciar em células vermelhas. Aí aqui alguns valores de referência em porcentagem de cães, gatos, bovinos, equinos, aves e peixes, e da tilápia, que é o peixe que a gente trabalha. Aí o hematócrito baixo, ele pode dar o C, né, devido a um sangramento, questão nutricional, destruição de glóbulos vermelhos, né, anemia, leucemia ou linfoma, que aí o linfoma é uma inflamação, ou problemas da medula óssea mesmo. Desculpa, tô meio nervosa. Aí também tem o hematócrito alto, que a gente chama de polissemia, que pode ser devido a problemas cardíacos. Também achei que pode ser por desidratação, câncer ou algum tipo de tumor. Aí aqui tem os tipos de anemia, né? A ferropriva, que é devido à falta de ferro, megaloblástica, que é devido à falta de vitaminas do complexo B ou ácido fólico, a plástica, que aí são problemas genéticos que os órgãos hematopoéticos, eles não conseguem produzir as células vermelhas. A falciforme, que também é uma anemia hereditária, que as células têm forma de foice, por uma formação do tecido. Aí tem a talassêmica, que também vão fazer as células-alvo, que também é uma doença hereditária, que também tem defeito na síntese da hemoglobina. Aí tem a hemolítica por doença hemolítica do recém-nascido, né? DHRN, que aí é quando a mãe produz muitas células brancas para defender o feto, né? Como se ele fosse um corpo estranho. E aí acaba tendo uma queda na produção de células vermelhas. Ou por doenças crônicas também, que aí são falhas na ativação do sistema imunológico. Aí aqui eu achei um quadro falando sobre o volume corpuscular e cada tipo de anemia, né? Esse RDW, ele é a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos no hematócrito. Aí, então, tem o volume corpuscular médio, baixo,
alto com a ligação dessa amplitude. E como a gente realiza o hematócrito, né? Geralmente começa na etapa da coleta, onde a gente anestesia o peixe, pesa, mede, tira o sangue e coloca num Eppendorf com anticoagulante. Normalmente a gente usa a... Ai, gente, desculpa. Pede ajuda para as universitárias. Heparina. Aí Isso mesmo. a gente usa a concentração de 10 microlitros. E é importante que, se a gente não for processar o sangue de 2 a 4 horas, manter as amostras refrigeradas de 2 a 8 graus. Aí no laboratório a gente vai usar um microcapilar, fazer a amostra em duplicata, que seria 2 amostras do mesmo peixe, né, da mesma amostra de sangue. E a gente usa a centrífuga específica, que vai ter o localzinho dos capilares aqui, né? E como que é feito, né? A gente pega o Eppendorf, deixa destampada uma parte do microcapilar, e nisso o sangue vai subir por pressão. Aí a gente passa para a última etapa, que vai ser a leitura. Aí a gente usa uma tabelinha, que é de 0 a 100%. A gente tem que sempre tomar cuidado com o volume do sangue para conseguir a extensão para fazer a leitura. E aí a gente vai analisar onde as células vermelhas elas param, né? Onde elas começam e até onde elas vão. Aí aqui eu achei alguns trabalhos interessantes, como o uso de óleo de cravo como anestésico juvenis, né, de tilápia. Só que aqui o que interessava era só o terceiro experimento, né, que eles fizeram 3 tipos de experimento, tanto para concentração, quanto para tempo de exposição e tempo de recuperação. E aí, nesse tempo de recuperação, que foi o terceiro experimento, né, de 0, 6, 12, 24, 48 e 60 e 96 horas depois da anestesia, né. Aí eles usaram o controle, que foi sem anestesia simulada, que eles fizeram um processo como se tivessem aplicado a anestesia, e a anestesia com 250 miligramas de óleo de cravo por litro. Aí, nisso, a gente percebeu que nas primeiras horas houve um aumento no hematócrito, o que indicou que por gastar uma grande energia para sair dessa situação de estresse, precisou fazer mais glóbulos vermelhos para oxigenar mais o corpo dos peixes. E aqui também um outro trabalhinho, que aí utilizou, né, a bactéria de ácido láticas, isoladas no intestino de tilápia, do Nilo como probiótico, né. E aqui a gente percebeu que o hematócrito não houve alteração, porém os outros dados tiveram. Ou seja, não afetou a saúde do animal. Parabéns, Ana, muito interessante a sua apresentação. Posso abrir para perguntas? Pode. Alguém ficou com alguma dúvida? Vamos fazer uma discussão, uma mesa redonda, assim, a gente pode levantar dúvidas desde o começo da apresentação, né, sobre como fazer a coleta, e depois essa parte final que foi bem interessante, Ana, legal mesmo você ter incluído esses dados de trabalho, que deu para visualizar quando que se usa, né, e que ele pode ser alterado, né, frente a alguns tratamentos. Alguém quer fazer uma pergunta? Posso fazer então? Quando a gente faz, né, o que vocês lembram na coleta, né? Qual o problema que a gente costuma ter quando a gente vai fazer o microhematócrito, usando os capilares? Vocês lembram de coleta?
Uma coisa que eu esqueci de comentar é que já deu muito errado também em vários microhematócritos que eu fiz, foi de ser tão mecânico, mas tão mecânico que a gente acaba esquecendo de colocar tampa na centrífuga. Aí a gente perde muita amostra. Isso acontece mesmo. Então, esses passos, né, durante a execução da técnica, eles têm que ser muito bem feitos, porque senão você vai perder a amostra durante a centrifugagem, né, ou centrifugação. Durante preencher o capilar, como você comentou bem, tem que ter um volume mínimo de sangue, porque senão ele não alcança ali aquela tabelinha. A tabela a gente tem impressa, né? Ela está numa graduação em porcentagem. E se você não colocar o mínimo de sangue no capilar, você não vai conseguir fazer essa aferição, né? De células vermelhas e para a gente ver a porcentagem no capilar. Então esse é um ponto importante. Então tem que ter uma quantidade mínima de sangue. Na hora de vedar, como a Ana comentou, né, um lado fica aberto, mas o outro a gente tem que vedar. E tem várias formas de vedar esse capilar. Desde massas que a gente compra, que são específicas para isso, e outras que a gente improvisa no laboratório. Então, como massinha de modelar, que muitas vezes é muito mole, dependendo da marca, não dá certo. Até sabão e sabonete que a gente acaba improvisando, né? O importante é vedar bem um lado, porque isso aí depois vai ser centrifugado numa rotação muito alta, e aí ela pode escapar, né? O conteúdo pode escapar, e quando você termina de fazer a centrifugação, você vai olhar o seu microcapilar está vazio, né? Já passou por isso, Ana? Já, que teve uma vez que a gente não teve um descuido que a gente colocou para dentro o sabonete. Aí vazou todo o conteúdo do sangue. Isso também, outra observação, como utilizar os equipamentos, né? Inclusive, a gente podia fazer uma dessas apresentações com equipamentos, com os utensílios de laboratório, né, para a gente lembrar o nome, como que se usa, qual a melhor forma, porque isso são coisas que se a gente não faz muitas vezes, o dia que a gente faz a gente tem dúvida, né, e ainda faz errado, né. Então, nesse caso, a centrífuga, ela faz uma força para fora, né, expulsa esse sangue, né, faz com que ocorra uma força para fora. E se a vedação estiver para dentro, ela vai eliminar todo o conteúdo. E na hora que a gente está ali no meio da coleta, detalhes como esse passam desapercebidos, né? E você perde toda a amostra. Ainda, como o volume é muito pequeno, é comum que você tenha ainda amostra para refazer, mas você já perdeu muito tempo, né? E às vezes pode não ter Exato. amostra. Pode falar. Eu também já vi alguns lugares vedando com maçarico, mas não teria um problema de esquentar esse capilar? Eu, em todos os laboratórios que eu fui, nunca vi fazendo isso. Mas dependendo, ele acaba aquecendo o vidro e tampa, né? Então, pode ser também uma alternativa. Mas eu acho que sim, você pode romper a célula, né? Se esquenta muito o vidro ali, acaba rompendo a célula. Talvez uma vedação sem alterar a temperatura seria melhor. Mas a vedação realmente é um passo bem chato. A gente costuma vedar, fica uma boa altura do capilar só com esse componente de vedação. A gente tem usado sabão em barra, né? Que ele é mole, mas ele é rígido, né? Ao mesmo tempo. E aí ele fica uns meio centímetro, um pouco a mais ainda, só com esse sabão para vedar. E mesmo assim alguns vazam, né? Então, mas tem massa própria para isso, é que a gente está sem, preciso comprar mais. E como a gente acaba improvisando com sabão e dá certo, então não comprei, mas eu preciso comprar essa massinha específica para isso. E outro detalhe também, esses capilares, vocês já viram que eles têm uma ponta colorida? Não sei se no da foto que a Ana colocou deu para ver bem, mas ele pode vir com um anticoagulante. Então, dentro dele, ele tem impregnado o anticoagulante. E essa marcação colorida indica que ele tem um anticoagulante. Você pode comprar com ou sem anticoagulante. Aquele que vem com anticoagulante, você poderia usar um sangue íntegro que não tem anticoagulante. É que no nosso caso, como a gente usa para fazer outras coisas, né, a gente já coloca anticoagulante no sangue, então a gente pode usar qualquer microcapilar. Ó, essa foto aí tem o azul e o vermelho. Essa marcação colorida indica a presença de um anticoagulante. E essas cores provavelmente indicam o tipo do anticoagulante. Heparina, EDTA, citrato de sódio e as outras substâncias que a gente pode utilizar.
E que mais, por fim, né, sobre como avaliar esse dado, né? A Ana já trouxe 2 trabalhos, que foi muito legal, bem bacana mesmo trazer, né, como a gente usa isso aí. A Ana já falou, então a gente usa esse dado para verificar a porcentagem de células vermelhas no sangue, e isso é importante porque a célula vermelha faz troca gasosa. Então toda a demanda energética vai ser suprida pelas trocas realizadas por essa célula. Se o animal tem menos células vermelhas do que ele deveria, dentro daquela faixa que a Ana também colocou lá no começo, significa que ele está com algum tipo de anemia. Para a gente falar qual é o tipo de anemia, a gente vai ter que fazer outras análises que a gente também faz e que a gente vai apresentar aí, ó, nas próximas semanas, né? A hemoglobina, que mais a gente usa para fazer esses índices, né? O número de eritrócitos, hemoglobina e mais algum que agora eu não estou lembrando, e o hematócrito. Com esses 3 dados, a gente pode definir qual é o tipo de anemia que o animal apresenta. E esse tipo determina a causa da doença. Então, como a Ana também trouxe, a anemia pode ter várias causas. Isso vai interferir em todo o sistema. Porque você imagina, né, o animal de produção, a gente quer que ele cresça muito, né? Então produza muita carne ou produza muito ovo, né? Dependendo do animal. Se ele não está produzindo energia que ele poderia produzir, ele vai todos os outros sistemas ficarão prejudicados. Então ele não vai crescer como ele cresceria, não vai reproduzir, ele não vai ter um sistema de defesa adequado e todos os outros, né? Então, isso é muito básico, inicial. O animal ele tem que estar com toda a parte de hematologia adequada, porque isso vai ser fundamental para a sua produção de energia. E aí, nesses trabalhos que a Ana trouxe, ela mostrou alguns tratamentos, né, algumas interferências que podem mudar o hematócrito. Dependendo do que o animal passa, não é suficiente para alterar o hematócrito. Acho que foi o segundo trabalho, né, Ana? Ele passou por algumas situações naquele experimento, mas não foi suficiente, não foi agressivo o suficiente para o animal alterar o hematócrito. E quando tem um aumento das células vermelhas, é uma indicação de que ele liberou mais células vermelhas, produziu mais células vermelhas, porque houve uma demanda para aquela situação. Então, se o animal está num status fisiológico bom, ele consegue produzir e liberar essas células que estão armazenadas em alguns órgãos. Como a Ana falou, a célula vermelha e branca também, né, produzida pela medula óssea. Então, ela mostrou ali umas células, né, a hematopoiese, e parte dessas células vermelhas ficam armazenadas no baço. Então, ali no baço tem células vermelhas que podem ser utilizadas quando tem uma necessidade, uma demanda alta. Alguém já sentiu aquela dor na barriga quando está fazendo exercício muito intenso? Isso é uma contração do baço para liberar a célula vermelha na circulação. O que mais? Quem lembra mais de algum problema que passou na coleta? Ou que fez uma avaliação de algum trabalho, né? Que você fez hematologia e apresentou esse dado? Aí, já que só uma observaçãozinha, eu lembro da época que a gente ainda não pegava a centrífuga de microhematócrito com veludo, que a gente tinha que dar os pulos na centrífuga do laboratório, do Gaudi. E não dava muito certo, né? Porque por mais que a centrífuga ela tivesse assim uma posição meio deitada, né? Não era igual a centrífuga de microhematócrito. Então a gente tinha um valor aproximado, mas a centrífuga, essa foto que você mostrou, é o equipamento adequado para fazer essa análise. Então quando a gente não tem, a gente acaba improvisando, né? Mas o certo é usar o equipamento correto, né? Outra coisa que acabou me ocorrendo, quando o animal está doente, pode acontecer uma diminuição do hematócrito. Se o animal estiver muito bem de saúde e ele enfrenta uma doença, a primeira coisa é aumentar, né? Porque ele vai aumentar a demanda energética para se defender. Mas se a doença agravar, ele pode ter uma diminuição, tanto de células vermelhas quanto de células brancas. Então, uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, no local onde está essa infecção, não sei, na pele, no intestino, dependendo do tipo de bactéria, nesse local inflamado, todo mundo lembra da inflamação? Tem aumento da permeabilidade dos vasos, e ali tem extravasamento de células e de líquidos, né? E então existe um sequestro de células vermelhas e brancas para esse tecido inflamado, e isso pode diminuir o número de células da circulação. Quando um tecido fica com uns vasos dilatados, ele acaba ficando mais vermelho, né?
isso chama hiperemia, mais quente, porque tem mais vaso sanguíneo ali, e a condição do órgão, a gente fala que ele está em congestão, porque ele tem mais vaso sanguíneo e mais sangue. Isso é o resultado da inflamação, da presença do patógeno no local. Isso pode influenciar na sua leitura do hematócrito. E muitas outras influências, né? Então, a alimentação pode influenciar, estresse influencia, muitos outros manejos, né? Muito bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Ana, foi tranquilo fazer a apresentação? Buscar os dados foi um pouquinho difícil, né? Mas é uma dificuldade boa. E eu fiquei muito nervosa por ser a primeira vez que eu estou apresentando nesse formato. Uhum. Mas faz parte, né? A gente vai se desafiando e vai aprendendo mais uma habilidade, desenvolvendo Sim. uma habilidade. Então tá bom, gostei muito, parabéns. Se alguém tiver alguma dúvida depois, né? Às vezes na hora que a gente está conversando sobre o assunto não ocorre, mas depois você fica, poxa, e se fizesse tal forma, né? Então coloca no grupo, a gente pode voltar a falar sobre isso. Então tá bom, Ana, muito obrigado pela apresentação, pelas informações, pelas dicas, né? E pela sua experiência durante as coletas. Pessoal do grupo, muito obrigado por participar hoje e a gente vai se falando.